Itafano yume wo kakeatsume Sagashimono Sagashini Yuku no Sa One Piece. Porra, mano, o que você tá fazendo aí, ó? One Piece. Roman Podcast. Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um Roman Piece, senhoras e senhores. E como todos já sabem, Roman Piece temos a presença do senhor Luiz Gustavo. Fala galera, tô meio sumido, mas One Piece eu tenho que vir porque One Piece é vida, né? E aqui é um dos melhores arcos com a animação mais cagada que tem, mas a história é boa. Anime é muito cagado, nossa senhora. Mas não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Roman Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. E senhores, para o Roman Piece de hoje, nós iremos continuar com o arco de Dressrosa, terminando, né, que nós dividimos em duas partes. No último episódio de Roman Piece nós lemos do capítulo 701 a 749, é isso, né? Foi, mas acho que foi de 700 ou 749, né? Isso. E no episódio de hoje nós terminaremos o arco de Dressrosa e vamos abarcar os capítulos 750 até 801, beleza? Tentar, né, relembrar um pouco dos finais do último episódio nosso. O do Flamengo ele já tinha iniciado, né, com a gaiola, né? Uhum, ele já tinha colocado as recompensas, né? Isso, colocaram as recompensas, as estrelas no pessoal. E o pessoal já tava indo correndo, né, atrás do Flamengo, né? E tudo mais. Aí continuamos nessa parte, né? Onde tá todo mundo, todas as pessoas ali, né? Atrás das pessoas das estrelas e tudo mais, atrás do próprio rei, né? Enquanto os guerreiros ali do Coliseu e o Luffy, o Zoro e tudo mais indo atrás do Flamengo, né? Acho que a gente parou, o Zoro já tava naquele embate longo contra o Pika, né? E o Lau continuava algemado. Tem uns bons capítulos lá no colo do Luffy e no meio do povo no colo do... Atravessou um país inteiro algemado, coitado, cara. Engraçado, ele tava lá no boi, né, no Uchi, né? Aí quando trocou de lugar no cavalo do... Cavendish? Esqueci o nome dele, cara. Do Cavendish, falar, boi tinha mais, no Uchi tinha mais espaço, né? Ele reclama, né? Ai, cara. Até mandei a foto pra você. Ué, mas peraí, tipo, tá um balãozinho de pensamento. Ué, mas o Luffy tá pensando? O Luffy não pensa? Como que tem um balão de pensamento? Ah, não, aí eu olhei direitinho, era a perna do LOL ali no meio. Ali. O LOL pensando, caralho. O Luffy não pensa demais, pô. O Luffy pensa assim. É que o Luffy não tem balão de pensamento, né? Ai, cara. O senhor repare muitas coisas, porque eu não tinha visto aquela carinha do Kuma na camiseta da criança. Passou muito despercebido. Rapaz, do nada. Do nada mesmo, tipo, não tem nenhuma menção ao Kuma nesse arco. Não, né? Para não falar que não tem relação absolutamente nenhuma. Tem uma cena mais pro fim do arco, né? A hora que as notícias do que aconteceu estão rolando pelo mundo, que aparece a Bonnie lendo o jornal. E essa é a maior relação que nós temos com o Kuma no arco, né?
O máximo, né? E até então a gente não fazia ligação, né? É, a gente tinha nem ideia. Bom que já começamos com spoilers aqui. Não, mas ninguém sabe qual que é a relação, né? Ah, eu queria fazer um comentário. O senhor não tá acompanhando o anime, né? Não tô, mas eu vi que tá na parte do Flash. flashback do Kuma, né? Isso. Finalizou agora no último domingo. Mas, cara, eles deram uma mancada, viu? Porque acho que foi 3 episódios do flashback, assim. E vindo cada episódio com mais emoção. Aí eles fizeram um domingo sem episódio. E aí no próximo episódio eles meteram uma enrolação antes de colocar aquela cena do socão dele. E aí deu uma quebrada. Eu até entendo que o que vai vir depois é muito massa. Eles precisavam enrolar um pouco pra Toei sendo acabar, Toei, né? cara. Não tem jeito. Mas era meio que o ápice de emoção ali, ia fechar a história dele, né? A Toei sendo Toei, cara. Eu lembro na época do NS Lobby que foram 7 episódios. Eu teve que esperar 7 episódios pra até a Robin fazer o grito dela, tá ligado? Nossa, e depois que ela faz o grito, quando eles se jogam no buraco lá, que a vovó tá vindo com o trem, e aí rola um episódio de flashback de cada um dos membros da tripulação. Fica, Então, na época acho que era 7 ou 8 personagens, então foi tipo, cada episódio era uma personagem que tinha mais enrolação que isso, e era tudo sendo repetido. Aham. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu empolgadaço, né? E aí, não, próximo episódio já vai ser legal, né? E aí, pá, aquela ceninha do Luffy lá no barco, Shanks lá, quando ele come a Gomu Gomu no Miss, fica, que? Por quê? Mas tá bom. Cara, é Toei sendo Toei, cara, desde sempre, mas não tem jeito. Essas coisas vão acontecer mesmo. Mas, bom, quem tá acompanhando o semanal, coisa boa vem na semana que vem. Mas vamos voltar pra Dressrosa. Tamo um pouquinho atrás aí. Estamos alcançando. Pior que tamo perto mesmo. Agora é Zou, aí o Holy Cake. Cara, eu tenho que criticar o Oda, mas acho que não é culpa do Oda a crítica que eu vou fazer agora. O Oda, ele não consegue contar uma história por semana, sabe por quê? Diga. Eu achava Dressrosa mais ou menos, tá ligado? Mas Dressrosa é bom pra caralho, velho. Não, Dressrosa é mais ou menos no anime pela quantidade de enrolação que colocaram no meio. Mas, pô, No mangá também parecia que era enrolado, porque tipo, foi 100 capítulos, Lembrando que o Oda, ele tava meio enrolado, tava doente, ele fez cirurgia, então não tava lançando toda semana, né? Então foi mais enrolado ainda, e foi 100 capítulos de um arco só. Então, tipo, se fosse toda semana, ia ser 100 semanas. E foi muito mais do que 100 semanas, então foi quase uns 3 anos o arco de Dressrosa, tá ligado? E tipo, você lê de uma vez, é de uma beleza o arco, cara. É de uma maravilha. Coisa mais linda do mundo Dressrosa, cara. E assim, o primeiro episódio aqui do One Piece, a gente tem o flashback do Rei Riku e o flashback do Kairos, né? Kairos, não sei como Kairos, pronunciar. isso. Agora, nessa segunda parte, a gente tem a história do Doflamingo, a história do Lau com o Corazon. Pô, o Corazon é muito legal, cara. Coração é foda. Coração é foda. E eu não consigo, cara, a gente lê a cena do Gear 4. Porra, eu lembro do anime porque aparece To Be Continued. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso assistir o próximo episódio. O que eu lembro é do Bafafá, quando foi revelado o Gear Force, né? Porque nem todo mundo tinha gostado, né? Que é esquisito, mas é da hora. A gente precisa chegar nisso, mas o próprio da Flamengo falando, o que você vai fazer? Você tá pulando, você não consegue ficar nem parado. Tipo, ele tá contando muitas histórias ao mesmo tempo. É um caos, mas até a conclusão desse arco é muito massa, cara. Nossa, eu lembro na época que eu li, cara, quase chorei, eu lembro que quase tinha chorado quando eu vi a grande frota do Chapéu de Palha. Nossa, aí foi muito foda, né? Muito foda. Já chorei de novo também, eu lendo hoje também, terminando de ler o parte do Kyrus, que eu acho que foi o personagem mais da hora desse arco. Cara, eu gostei muito do Barto. Ele dando a bari-bari no pistol. O Cavendish tem uma cena engraçada, né? Que é aquela hora que ele fica meio Cavendish, meio Hakuba. Mas Muito esquisito. a cena do Usopp é muito boa. Porra, ele vê nas auras lá e tal. Então, ó,
Tá vendo? É tudo conectado, porque daí tem a história dos Tontata, que também é legal. E depois de 10 anos de nunca mais ter o Soap, tá ligado? É, Que, tipo, esse foi o último destaque do Soap, né? E isso foi em 2015, 16, alguma coisa assim. em um ano ele... Bom, ele não fez nada, ele dá um esporro no samurai, mas fazer mesmo ele não fez nada. Foi 2015, porque tem até uma capa que é homenagem ao Naruto, né? Que o Aham. Naruto acabou, né? É, muito massa essa capa, que tem o símbolo da vila da Folha, tem o Naruto sentado batendo um rango com o Luffy, ele tá comendo a carne do Luffy, o Luffy tá comendo o ramen, Ramen, né? Se o Luffy, a Nami tá tampando o Luffy, né? Tá tampando o Naruto, né? Mas É o ela, Naruto, é. ela tá com uma roupa ali com o símbolo da vila. É mó legal, tem várias referências. E aí One Piece faz referências a Naruto depois, mais tarde, quando eles chegam em Zou, né? Por causa do. Esqueci o nome dele. Fugiu o nome dele também, mas O eles Cabeçudo. perguntam se ele medita na cachoeira, se ele faz clone de sombras, se ele joga shuriken. Até o Ló, né? Entrando na brincadeira. Aham. O LOL também fica animado, né? Acho que ele só não fica animado com o robô, mas... Ah, falando em robô, é a primeira recompensa do Frank que eles mostram o Frank Shogun. Mas vamos lá, então... A gente parou... É, ele subindo, né, o planície, tipo, a planície é dividida em 4 plataformas, né, o objetivo dele é chegar na quarta, que é onde tá das flores ali, né. É, e aí o ponto que a gente parou foi o Pika tentando atacar eles, que ele tava naquela forma de pedra gigante. O Zoro fica pra confrontar ele. Aparece aquele monte de personagem aleatório falando que todo mundo quer a cabeça do Flamengo. Aleatório não, que é a nossa grande frota. Mas como a gente falou lá, quando a gente falou lá do Coliseu, a gente falou que eles eram tudo bucha, mas agora tem umas historinhas deles também, né? Porque no meio desse confronto todo a gente vai ter a luta do neto lá do Don Shinjao, como é que é o nome dele? Sai? Sai. E aí a Baby Five aparece, e eles estão tomando uma surra do Laudi, e eu não lembro como, mas ele fala assim que se eles vencerem ele vai se casar com a Baby Five, porque ele tinha falado que ele precisava dela. É que ele tava a Baby Five e o Laudi, né, e apareceu o Don Tijao e o Sai, eles estavam lutando ali, né, pra eles lutar contra os executivos e dar passagem livre pro Luffy e pro Law, né. Aí na luta, o Don Tijao ficou lutando contra o Laudi e a Baby Five lutando contra o Sai. E Baby Five tem aquela mania dela, né, que tipo, ninguém pode falar que precisa de ajuda, alguma coisa, ela acha que ela, tipo, ela vai se entregar de corpo e uma alma pra pessoa pra ajudar a pessoa, né? Meio que isso, né? Só que aí tem um momento que do Sai fala algumas coisas meio que no ar assim, e ela entende que ele tá pedindo ajuda pra ela, né? Tipo, então beleza, eu faria qualquer coisa se for pra ajudar uma pessoa, não sei o quê. O que você gostaria que eu fizesse? Ele disse, então se mata, né? Tipo, vai ficar mais fácil pra mim, então. Aí ela vai se matar. É até meio pesado a cena, tá ligado? Uhum. Aí ela aponta a arma pra própria cabeça e tudo mais, aí o Sai não deixa ela, né? Aí ela briga com ela, tá maluca, você não faz isso, não sei o que lá. Aí tipo, aí a gente tem um vislumbre um pouco do passado dela, né? Que ela foi abandonada pelos pais e tudo mais, né? Os pais falam que ela é uma inútil e tudo mais, ela meio que pegou esse trauma, né? Aí o Sai, ele meio que compadece com ela e tudo mais, aí fala, então vou fazer o seguinte, se eu ganhar aqui, eu vou me casar com você então, né? Meio que isso, né? Aí eles acabam virando noivo nesse meio tempo. Cara, é muito massa. Ah, e o Don Shinjao não vê com bons olhos isso, né? E aí resolve atacar o Sai. E aí tem o embate dos dois. E ele entorta a broca do Don Shinjao, né? Aí o Don Shinjao oficialmente se torna o comandante da frota do como que é? É o País das Flores. Não sei como é que é o nome oficial. Bom, mas nisso eles continuam seguindo o caminho, correndo. E aí eles ainda estão com o Abdullah e com o Jet? A frota Rapo. Abdullah e Jet, que era aqueles caras esquisitos. Cara, o Luffy é enganado pelo maluco que comeu a fruta da jaqueta, cara. Cara, mas o Luffy é fácil de enganar o Luffy também, né? Porra, Como que não engana o Luffy, tá ligado? Ai, por aqui tem um atalho por aqui, eles vão parar no lugar onde tem água do mar. E o que o Luffy fica mais puto mesmo, porque é ali que eles derrotam o Uchi, né? Cara, eles dão de frente com do Flamengo, né? O clone, É né? a cópia do Flamengo. É. É o clone, é a cópia do Flamengo. Mas mesmo assim, cara. É foda porque esse arco
como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ele dividiu todo mundo, a minha cabeça também bagunçou, porque eu lembro que o Sop e a Robin estão com a Rebecca, eu não lembro como que eles estão com a chave, mas eu me... Então, a Viola tava com a chave. Ah, a Viola conseguiu a chave. A Viola tava com a chave, aí Viola se encontra com o rei, né, o rei rico. Depois a Robin, a Rebeca, o Kyrus, todo mundo acaba se encontrando ali, né, perto do castelo ali, e o Sop também. Mas o Né? Kyrus e a Rebeca ainda não, né? Porque o Kyrus e a Rebeca vão se ver só lá naquela hora contra o cara da bandeira. Não, então é que a Rebeca vai na frente por causa que ela pega a chave e pra eles se marcam, né? Uhum. Marca com o Luffy de se encontrarem na planície ali Das flores. das flores ali, né? Vai a Rebeca, vai o Bartolomeu e vai a Robin, né? Vai os três pelos besouros ali lá dos Tontata. Cara, essa ceninha é legal. Que daí, não, esses besouros não vão conseguir levar, gente. Daí um monte de besourinho, eles vão meio que pulandinho, né? Eles até ficam, mas como assim? Vocês vão levar a gente, esses besouros? Vou levar. É que a gente não aguenta o peso de vocês. Não, a gente sabe que você não aguenta o nosso peso, né? Ele não fala, né? E aí, enquanto eles iam levar a chave, em outro ponto de Dressrosa, Frank tava tentando explodir a fábrica de Smile. E aí, nós temos a luta dos machões, cheio de ceninhas muito engraçadas. Que tem aquela hora que... Parece a mulher lá. Uhum, Essa mulher era a que mesma uma coisa que eu ia das falar. guardiãs ali da fábrica. Cara, começa a falar. Pá, ele vai lá e dá um beijo nela. Aí os dois, né? É a melhor forma de calar garotas que só sabem falar. Os caras são muito machos. Aí, tipo, a luta é só isso, né? Tipo, o Frank dando soco no senhor, né? Senhor Pink, e o senhor Pink só dando os plex, né? No Frank, né? Cara, mas é mais pro fim da luta, né? Que eles começam a falar, mas por que você não desvia? Ele já deu 30 desse golpe. Vocês não entendem. É uma luta entre homens, o primeiro que desviar perde. E aí o Sr. Pink toma uma distância do caramba, né? E fala que vai ser o último golpe. Se ele resistir, ele que perdeu. E aí o Frank bota pra quebrar. Essa luta, a luta em si é paia, mas é muito massa as interações dos dois, né? Eu acho que do grupo do Flamengo, acho que o personagem que ele mais gostou de fazer foi o Sr. Pink, fora do Flamengo. Cara, Acho que foi o Sr. Pink, cara. ele deu até um passado pro Sr. Pink. Uhum. Porque ele usa aquela roupa, porque ele é todo aquele estilo, né? Porque ele tinha o filho dele, e ele mentia pra mulher que ele era um banqueiro e tal. E aí ele saiu pra uma missão com a família lá, Don Quixote, e quando ele volta, o filho dele morreu, eles têm uma briga, ela entra no carro e vai embora, fala pra ele não ir atrás, acontece um deslizamento, ela fica num estado vegetativo, né? E aí ele vai visitar sempre, e ela não muda nunca de expressão. Ele resolve pôr a roupa do bebê, e aí ela sorri pra ele. Como é que é o nome dela? Luciano. Cara, muito massa. Daí eles trocam aquele monte de golpe. Da hora que acaba a luta, o Frank fala: um dia vamos nos encontrar de novo, irmão. E aí você pode me contar sobre essa Lúcia. É muito massa, cara. Muito foda. É foda. Que esquisito, Chupetinha. O que é que foi que você se lembrou que te fez chorar desse jeito, irmão? Se a gente se encontrar um dia de novo, vamos conversar e bora tomar uma. E aí tu me conta sobre essa mulher chamada Russian. E, cara, os únicos, tirando o Luffy, é claro, os únicos chapéu de palha que derrotou, né, um executivo foi o Frank e o Zoro, né? Sim. O Sop também, mas acho que o Sop nem conta, né? Porque não foi uma batalha, né? Tipo... Os outros executivos, quem derrotou foi os outros personagens ali, né? Com os novos que apareceu agora, né? O Barto derrota aquele cara das explosões. Eu achei bem paia, pra falar a verdade. Esse cara era bem bucha e essa luta dos dois foi nada a ver. Mas é que o Barto, ele é só um fã lá no meio. E essa é a função dele, né? Tietá, né? E o legal do Barto é que depois em um ano a gente descobre que a fruta dele pertenceu a outra pessoa. E a gente descobre que a fruta do Bon Clay também pertenceu a outra pessoa. Cara, uma coisa que eu queria trazer aqui sobre os executivos, cara, do Flamengo. No último episódio o senhor falou que todos eles eram bucha, hein?
Não, todos os. Desde a primeira vez que eu li, na época que tava lançando, desde a época que eu li, sempre achei meio paia os executivos do Flamengo, os subordinados dele. Uhum. Mas, depois que eu parei pra pensar um pouco, porque tem os flashbacks, né, e tudo mais, né? Sabe por que eles, tipo, não são lá o que se espera de um subordinado do Flamengo, cara? Porque eu acho que eles estão envelhecidos, tá ligado? O próprio Sr. Pink, por exemplo, ele, nos flashbacks, mostra ele magrelo, esbelto e tudo mais. Agora mostra ele meio gordão, tá ligado? Aham. O Lauji, ele usa Provavelmente uma... tá velho, É, ele tá usa, velho raquítico, tá ligado? ele usa uma habilidade que ele volta pra quando ele tava no auge dele. Porque ele já não tá mais no auge. Os próprios os executivos, né? O Treble, o Diamante e o Pica, né? Tipo, eles têm o quê? Quase 50, 60 anos, tá ligado? É porque quando o do Flamengo era criança, eles já eram adultos, né? Tirando o primeiro coração, né? Que é o Vergo, né? Aham. Então, tipo. Porque eles já estão no auge físico deles, né? Fora que os outros subordinados, tipo, são bem mais novos, né? Tipo a Baby Five, O Buffalo. o Buffalo, os outros, né? O próprio o Gellinger, né? Isso acabou perdendo pro Hakuba, né? Hakuba é acho que é um dos mais fortes ali da frota também, É, né? é que a grande frota também não dá pra dizer que todo mundo ali é forte, né? Mas é. Tirando o Cavendish, Então, o Bartô, a força dele é mais defensiva, né? Do que ofensiva, eu acho, né? ele é criativo até com a habilidade da barreira dele. Mas, tipo, eu ainda acho meio o subordinado do Flamengo meio fraco. O Diamante é decepcionante, tá Nossa, ligado? era pra ele ser tipo o mais, né? Porque ele é o Então, campeão do negócio e tal. eu achei bem decepcionante o Treba, apesar que o Kyrus é foda, né? O Mas Treble, eu achei também que ele podia ser bem melhor e ele não faz absolutamente nada, né? eu só achei ele nojento só, tá ligado? É. Só achei ele nojento. O poder dele é nojento. Não, ele mesmo, ele próprio ele é nojento, tá ligado? Porque ele fica aquelas risadas maluca, doida dele, tá ligado? Babaca, tá ligado? Cara, ele apanha mesmo. O Pika, ele só tá lá pra ser um pouco alívio cômico. Porque ele até aparece Cara, eu tenho todo uma revestido dificuldade. de haki, mas, cara, ele nem lutou contra o Zoro. É que ele dependia muito do poder dele, né? De pedra dele, né? Ele pensava que ele era invencível, que ele podia ficar daquele tamanho e tal, mas sei lá. Mas tem uma fita também, massa, que é a derrubada do Flamengo representar o fim de uma era, né? Sim, quem que gerenciava todo um sistema do submundo, dos piratas ali, né, que até aquele momento era o do Flamengo, né? É. Até porque com a derrota dele, derrubada dele, dá uma reviravolta total no novo mundo, né? Assim que sai a notícia, né? Os caras já pensam, o Kid, a galera que ele fez aliança, eles estão atrás do Kaido e não sei o que. Eles já têm uma noção. A derrota dele acaba com uma guerra, tem um momento ali, né? Aham. Que os caras não vão ter mais arma, né? Pra continuar O guerreando. reino se entrega, né? Tipo, acaba com uma guerra o fim do Flamengo. Então, tipo, não é qualquer coisa, né? Aí tá, aí eles. Aí eles conseguem seguir, né? O Luffy consegue derrotar ali o clone do Flamengo e ele segue. A Abdullah e o Jet ajudam, né? Acho que O é Luffy eles que conseguem derrotar, não foi? Que o Luffy tinha caído na água. Tinha caído, é verdade. Eles conseguem derrotar o do Flamengo, a cópia, né? E eles seguem subindo pela planície, né? E eles combinam então com a Rebeca, que a Rebeca vai junto com a Robin e o Bartô pra subir na planície mais alta, né? Pra entregar a chave pro Law e tal. E o Zoro lutando com o Pika, né? Cara, eu tenho uma dificuldade de quando vou ler o Pika, porque eu tenho que lembrar toda hora do Pika, que o Pika tem uma voz fina, tá ligado? Aí nesse tempo tem as lutas, né? Tem as lutas do Frank e do Sr. Pika, que a gente já comentou. Tem as lutas do... O Dellinger, ele tá lutando contra o cara dos braços, né? Dos braços né? longos. Que é derrotado também. E o cara das pernas longas também, não é? Esse perna longa também. Aí tem o do Donis Tijal, do Sai, do Laudi e do Baby Five também. Enquanto isso tem essas lutas, né? Que a gente já comentou. Daí tem outra coisa que a gente não comentou. Onde o Kinemon tá. Que ele foi lá pro lixão de Dressrosa. Atrás do... Não, putz, nossa senhora.
Nossa, vou ter que segurar um bom tempo esse spoiler, cara. Esse Puta que tem. pariu. Vou ter que segurar. Nossa senhora. Nossa senhora. Aí ele Conjurou, né? encontra o Kanjuro, eles fazem o pardal de. Pardal de resgate ou pardal de liberdade? Eu não me lembro, mas é É, um não lembro. Faz passarinho pardalzinho todo mal bem mal desenhado. feito ali, né? Aí eles pegam, eles conseguem sair e ele acaba desenhando umas escadas toda zoada pra galera subir também, né? Ele salva a galera que tava tudo no lixão, que eram os brinquedos que começavam a ter consciência ou que se quebravam, né? A Rebeca e a Robin, eles voam, né? Nos besourinhos. Nessa, o Pika, né? Que tenta atrapalhar eles lá e o Zoro não deixa, né? Aí o Zoro consegue salvar eles, só que eles acabam se separando, porque a Robin e o Bartô, eles acabam caindo, né? Não lembro, acho que por causa do diamante, né? Não Não, lembro o por causa de quem diamante tá agora. lá no. Acho que, né, acho que é por causa do Pika mesmo. Ou é por causa do pico ou é por causa daquele cara das explosões, não é? Verdade. É verdade, explosões que atrapalhou ali, né? Aí a Rebeca continua sua casa, só que ela acaba indo sozinha, né? E ela chega ali na planície e quem tá lá na planície é o Diamante, né? É que aí chega o Kyrus pra salvar a Rebeca e tem a luta do Kyrus e do Diamante. Que inclusive o Kyrus é muito foda, cara. O Kyrus com uma perna. Eu acho que o Kyrus acho que não chega no nível do Zoro, mas tá ali perto, tá ligado? Sabe o que é foda, cara? De verdade, eu acho que ele devia ter hack. Só faltou ele ter hack mesmo. Porque, pô, Ele não ele. chegou a mostrar se tem ou não, né? Mas ele lutou tanto, né? Ele devia ter hack, cara. E outra coisa, não mostrou nenhum dos executivos usando hack também, O Vergo usava isso com certeza. né? Ah, mostrou o Pika. E aí o Pika. Treble não, verdade. E o Diamante é muito decepcionante, cara. Nem isso mostrou, tá ligado? O próprio poder dele é meio besta, tá ligado? Porque, tipo, é o poder da bandeira, mas, tipo, o poder dele é meio que deixar as coisas flexíveis, né? Meio que isso, né? Que é o Ele poder consegue dele. fazer as coisas tremular, mas é nada a ver, né? Pensando bem. Ele faz as paradas. Ele joga aquele monte de coisa pra cima, aquelas bolas de ferro e tal. Mas assim, tava conversando com a minha mulher, o poder da Robin também é esquisito, né? Então. Mas sabe o que que é? A da Robin eu acho que é bem utilizado, tá Não, ligado? não, ele é bem utilizado, mas ele é o poder das flores, certo? A Hana no Mi. Ela Uhum. consegue florescer parte do corpo dela em qualquer lugar que ela consiga ver. Isso que é esquisito. Não que o poder não seja bem usado, só é um poder diferente. Não Aqui consigo é achar tanto outra poder palavra também, sem né? ser O próprio esquisito. coração, o poder dele é o de abafar o som, né? De fazer virar silêncio, tá ligado? Cara, no momento que entra o flashback do LoL, é na hora que vão falar já de como o do Flamengo é do mal? No momento que vai ter o confronto do Lau e do Luffy contra o Lau, contra o do Flamengo, né? É, um pouquinho antes da Que é mais pra luta frente. cantar mesmo. Daí é os flashbacks, né? Inclusive, achei muito massa. Ah, e é nessa hora, seguindo tudo isso que nós estamos falando, que tem o brilho do deus Usopp, né? Então, que aí a Rebeca chegando lá, o Luffy. O Luffy chega lá também, né? Chega junto com o Law. A Rebeca consegue jogar a chave pro Pro Law, né? LoL. Pro Law se libertar. O Law consegue se libertar, finalmente consegue se libertar. E meio que tudo meio acaba acontecendo ao mesmo tempo, né? O Sop vê que o Luffy e o Law, eles subiram ali lá pro castelo, né? Eles acabam encontrando com a... O Usopp ficou onde tá o Rei Riku e tá a Viola juntos. Acho que ela comenta, né? E aí ela meio que dá as coordenadas, ela explica, é legal. Essa cena é mó legal porque vê ele não tá vendo. Daí a Viola fala o tamanho da janela, as grades que tem na janela, qual a espessura e tal. E aí ele bola tudo como ele tem que fazer pra acertar. E é massa que ele enxerga as auras lá e tal. Ele nunca tinha visto daquele jeito. Ele dispara e ele vai narrando pra gente o que o tiro dele tá fazendo. É muito louco, cara. Acho que parece que aquele dia o Oda falou: ó, vamos voltar a gostar do Sop. Ele mandou mal com os Tontata, mas agora a gente vai fazer ele despertar o maior hack da observação que eu mostrei até agora.
Não, aquilo lá só foi 1% do poder do Sop só. Ele tá usando o poder do hack dele desde Splu. O LoL e o Luffy, quando eles conseguem subir, né, no castelo do Flamengo e tudo mais, a Viola, através do poder dela, ela consegue olhar por tudo, né, e fala que ela tá chegando, e os dois estão chegando perto da... Sugar. Então, perto da Sugar, só que eles não sabem quem que é Sugar e o poder dela e os dois, né? Pra eles, ela é só uma criancinha no meio de tudo aquilo, né? Então, aí o Sop, então, ele vai utilizar o poder dele, né? Que é o de suporte. Ele é o melhor suporte que existe, né? Porque eles estão muito longe, né? De onde estão, tipo... A janela é minúscula, não dá pra nem ver o que tá acontecendo, né? Só que o Sop pede com a ajuda da Viola, ele consegue identificar qual janela que tá, tipo, qual que é a frestinha que dá pra usar pra conseguir atacar, né? Aí tá o Sop, ele se prepara e utiliza tudo aquele poder que ele tem lá. Aí ele começa a enxergar, né? Meio que como posso falar, um vulto ali, né? Uma sombra ali do A LoL e hora do mesmo, Luffy. né? Acho que ele chega a usar a palavra a hora. Cara, é Aí o muito Sop legal. atira, tipo, o Sop ele descreve todo momento, né? Porque ele causa algumas explosões ali pra, tipo, meio que alinhar o que ele atirou com o alvo, né? É porque ele descreve que ele atirou primeiro fazendo uma parábola, né, para subir, depois tem uma segunda fase que dispara para frente, e aí o projétil fica menor para passar pela janela, e aí no fim ele realmente mostra que era aquele desenho que ele pediu pro Kanjuro fazer. Muito massa, cara. E o Lau e o Luffy nem vê nada. Ele nem entende, né, o que aconteceu, né? Acho que o melhor é eles nem entender o que aconteceu, tá ligado? Tipo, ele salvou o dia, a galera que tava ali com ele sabe, mas o Luffy mesmo não tem nem noção disso. É isso, tem toda a pressão atrás toda a população tentando pegar ele, né? É, daí tem alguns guardas, né, que eram guardas do rei Riku antigo, que estão ali protegendo, mas tirando isso, eles estão tudo fodidos. O Luffy e o Law estão lá contra aí já eles conseguem, se encontram, né, com o do Flamingo e o Treble tá lá também, né? Ah, e o Bellamy também tá lá, né? Tá, e tá a Rebeca e a Rebeca, o Kyrus contra o Diamante também. Aí lá embaixo tá o Cavendish, o Bartô contra o cara espetado e o Zellinger já foi derrotado, né? Então tá só e a Robin tá lá embaixo também e ela vai tentar subir pra conseguir Ajudar a Rebeca. e proteger a Rebeca, né? Aí, assim que o Luffy e o Law chegam, eu acho que é nessa hora que eles contam a história, um pouquinho da história, né, do LoL, porque o Doflamingo começa a falar com o Treble de como o LoL era quando ele chegou. Eles falam bagulho do coração, não sei o que, e o Bellamy tá ali, mas ele tá todo arrebentado no chão, né? Que é nessa hora que o Luffy e o LoL usam a estratégia, que o Luffy vai pra cima do LoL. Ah, é muito foda essa, que tipo, o Luffy começa a brigar com o LoL, né, não sei o que não aguenta mais, aí parece que ele vai dar um soco no LoL, mas na verdade o LoL usa os chambros dele e troca de lugar com o Treble, né? Com o Doflamingo. É, com o Doflamingo, é verdade, com o Doflamingo mesmo. Aí o Luffy já dá o primeiro socão no Doflamingo, né? Ele já Doflamingo é leva um Red Hawk. Muito massa, cara. E esse soco foi um dos que afetou o do Flamengo, cara. Foi, Depois pô. tem o LoL também, mas tipo, esse primeiro soco deu uma afetada boa do Flamengo, cara. Porque ele não tá esperando, então ele não se revestiu de hack pra defender isso, né? Ele só Ele não toma. não se preparou, ele leva o golpe todo, né? E, bom, mas o do Flamengo ele é muito cuzão, cara. Daí ele pega e coloca o Bellamy contra o Luffy, meio que controlado, né? De início ele controla o Bellamy, né? Aí o Luffy não quer bater no Bellamy porque ele já tá muito fudido. Acaba que o Law fica contra o do Flamengo e o Treble. Né, o Treble não faz nada. O Treble fica. Tuffy, Tuffy. Pior que você imita certinho. Aí. Ah, é legal porque primeiro tem a conversa do Bellamy com o do Flamengo e o do Flamengo fala: Você entendeu errado, você só queria ser um pirata. Que eu quero destruir o mundo inteiro. Não tô nem aí pra ser pirata ou não. Aí, tipo, o que eu entendi do Bellamy, que o Bellamy acabou meio que perdendo
meio que o objetivo de vida dele, né? Porque o Dom Flamingo praticamente abandonou o Bellamy, né? E o Bellamy, tipo, não tem mais nada. Porque ele fazia daquilo o objetivo de vida dele, né? Uhum. E depois que ele perdeu o objetivo dele, tipo, ele perdeu tudo, então o que ele vai fazer? O máximo que ele pode fazer é se matar, tá ligado? Foi que ele, mais ou menos, foi o que ele tentou fazer ali, né? Aí teve até a repetição da cena, né, Do da soco época do Luffy. do Jaya, né, do soco que E, o Luffy dá inclusive, no... ele usa as mesmas palavras, né? Ele fala, vamos ver se você ainda sabe dar um soco. Só que, tipo, o teor daquele momento é totalmente diferente de um do outro, né, apesar de, tipo, ser a mesma cena, né? Aham. Porque no primeiro tem um Bellamy todo Cheio de confiança. prepotente, confiante, né, e tudo mais, né? Aham. E nesse a gente tem um Bellamy desesperado, né? Desesperado pra, tipo, o Luffy dar um fim àquela agonia, aquela tristeza dele, né? Bom, e daí, enquanto tá rolando essa luta, que eu acho que começa um diálogo entre o LoL e o do Flamingo. E aí a gente vai pro flashback do LoL, que é muito legal. A história do LoL é basicamente ele era de um país, uma cidade, sei lá, que a cidade como que a cidade o meio de produção da cidade, de enriquecimento e tudo mais era um chumbo ali, né? Um Era metal um ali, chumbo branco, né? chumbo branco. Só que as pessoas dali não sabiam que esse chumbo poderia causar uma doença nas pessoas, né? Que é o chumbo âmbar, né? As autoridades Síndrome do sabiam, chumbo né? âmbar. As autoridades sabiam, o governo mundial sabia, né? Mas Só que as pessoas dali não sabiam, tipo, eles deixaram que as pessoas mexessem e manipulassem com esse chumbo, com esse metal, porque dava muito lucro, né? uhum. Só que a partir do momento que o negócio ficou, já não tinha como esconder e tudo mais, as pessoas começaram a mostrar, ficar doentes, aí eles começaram a demonizar essas pessoas, né? Porque, tipo, que as pessoas poderiam transferir essa doença para as outras pessoas, que pode ser contaminável, né? Que tudo mais. Só que na verdade não é, né? Tipo, a pessoa que pega a doença não vai passar para outra pessoa que não tem, né? Aí, assim, quem conta, né, sobre a história desse país pra gente não é nem o próprio Lau. Que o Lau aparece numa criancinha muito doida. Cheio de marcas que parecem vitiligo. Ele tá cheio de bomba enroscado no corpo e ele só quer matar alguém. Bem maluco. Aí tem as outras crianças no bando, né, que é a Baby Five e o Búfalo. E no meio de uma missão eles estão conversando com o Laudi. O Laudi que conta sobre essa ilha da onde o Lau veio. Aí que traz mais essa... Fala que o governo, depois que a galera começou a morrer e tal, isolou a cidade e tudo mais e começou um extermínio. E o Lau acaba escapando porque ele se escondeu num monte de corpo de gente que morreu, né? Não. Aí ele quer vingança porque ele tava cuidando da irmãzinha dele. Aí ele sabe quanto tempo ele tem de vida, porque o pai dele era médico, ele viu os exames. O governo colocou fogo no hospital onde a irmãzinha dele tava. Aí eles acham muito legal esse espírito do Lau e resolvem que querem que ele se junte à tripulação, né? Só que aí o coração começa a judiar dele, né? Dá umas bicudas dele, arremessa ele longe e tal. Eles falam que o coração odeia crianças. É mó legal. É que o próprio Lot também tenta matar o coração algumas vezes, né? Ele chega a esfaquear o coração, né? Aí numa das conversas do LoL com a, acho que Baby Five, né? Baby Five Buffalo, o LoL fala que ele tem um sobrenome a mais, né? Que não é só Trafalgar Law, né? Trafalgar D. Waterloo Law, né? Isso. O LoL, agora eu vou até pesquisar se é verdade. Mas eu vi que o nome dele são duas batalhas do Napoleão. Tá certo. Se eu não me engano, Que é a batalha de Trafalgar e a batalha de Waterloo. Waterloo. E aí a gente descobre que o LoL tem um D e o coração escuta, né? E aí o coração resolve falar. Aí eu Até falei, então meu eles Deus. achavam que o coração não falava, né? Porque a desculpa era que ele tinha sido traumatizado, né? Por isso que não falava mais. Né? Uhum. Ah, e no meio desse flashback do LoL, mostra o do Flamengo tendo um pesadelo, né? Com as perseguições que eles sofriam lá e tal. E que é tudo pra dar contexto, cara. É muito massa. Aí o Corazon fala que ele não pode ficar perto do Flamengo porque ele é um D. Mas ele não explica muito sobre o D. Ele só diz que os D são os inimigos dos deuses.
que os D vão causar uma tempestade nesse mundo, né? Mas até o momento é o máximo que é falado dos D, né? Até então não tinha sido dada importância nenhuma aos D. Tipo assim, Tem uma menção da Cureha, né? Mas no máximo foi isso. isso, e tipo assim, nós que estamos aqui lendo, a gente repara que tem personagens com D, mas. Porque é o Ace, o Luffy, e acho que o Barba Negra já foi falado o nome dele inteiro também, né? Que é Marshall D. Teach. O gigante lá da Robin. O. Caralho, fugiu. O Sal? Sal, o Sal é D também. Como é que é o primeiro nome dele? Jaguar de Sal. Jaguar de Sal. O Ace é D também por causa do pai dele, né? Por causa do Mas é por causa da mãe, Gold Roger. ele puxou o nome da mãe, né? Que ele é Portugas de Ace. Não, mas o D é do Gold Roger, não é? Acho que não, acho que é a. Como é que era o nome da mãe do Ace mesmo? Ruge, Português Ruge. Não, acho que ela era Portugas de Rouge. Até joguei aqui no Google, ó. A mãe do Ace era Portugas de Rouge. Os dois é D, é verdade. Quem mais que você consegue lembrar? O Rox de Shebeck, né? Que é o pai do Marshall de Teach. Rox é Bebek, o Luffy, o pai e o vô, O Gold Roger o Gold Roger. e o Sadebo. O Luffy deu um D pro Sabo. É, da Marinha é só mostrar dos dois, né? O Sal e o Garp, né? E aí agora no Entendi. futuro a gente vai descobrir que o... Ai, como é que é o nome dele? O Kobe é D também. Com certeza. Aí diz que os D sempre vão se aproximar e tudo mais, né? E eles têm o poder, né, de fazer as pessoas se aproximarem deles também. E, bom, depois dessa conversa toda, o LOL acaba meio que falando assim, então você fala, eu vou correr contar pro do Flamengo. E aí, o Corazon acorda com uma ligação do Flamengo, pensando, puta merda, agora fudeu, confia nessa criança, nossa senhora. Aí chega lá, não, e o LOL também fala pra ele, não, uma vez te esfaqueei, você não contou nada e tal, então, tudo certo. Aí, nesse momento que eles saem que o Coração sai com o Ló pra procurar uma cura, o Ló? Logo depois dessa conversa, né? Que ele fala assim, não, nós vamos te curar. Daí ele até avisa o do Flamengo, né? Com uma carta. Não. E aí ele sai indo de ilha por ilha. Cara, é até triste, cara. É triste, cara. Coitado do LOL. Tipo, ele já passou por aquilo e tal. E... Ele indo de hospital em hospital, os caras tudo... Tá ligado? Já foi provado que não é contaminado, Contagioso. né? A doença. Cara, Contagioso. é muito engraçado que o Corazon Doença fica do puto, LOL, né? Ele toca Ele fogo dá nos soco nos hospitais e tal. E daí ele tem um contato com o Sengoku também pra avisar que ele vai ficar fora das suas obrigações por um tempo, né? É que a gente descobre que ele é um infiltrado da Marinha, né? Pra falar a verdade, né? E nessa mesma hora que mostra que ele é infiltrado da Marinha, mostra o Vergo pedindo uma solicitação pra ir pro G5. Cara, o Vergo tinha um cabelinho bizarro, né? Não tinha? Tinha. O Vergo, Um ele é cabelinho meio tigelinha, sei lá. todo esquisito, né, cara? Cara, é foda. Porque daí, assim, até então não tinha nenhum sentimento pelo Corazon. Mas com essa viagem você começa a se apegar a ele. Daí tem aquela cena que ele começa a chorar enquanto o LOL tá dormindo. Porque já tem um tempo que eles estão tentando salvar ele e não tá dando em nada, né? E o Ló, até então, tipo, o Ló não é que cagava pro Coração, né? Mas, tipo, com convivência dos dois e ver que o Coração se importava com o Ló começou a se importar também com o Coração, né? Virou, tipo, pai e filho, né, cara? E aí tem a última cartada, né, do Coração, né? Que é fazer o Ló comer a Ope no Mi, né? O Doff liga pra ele e fala que eles têm que retornar. Eles conseguiram descobrir que o governo mundial tá tentando vender a Ope no Mi, né? E que a pessoa certa tem que comer ela. E a pessoa mais compatível seria o Corazon, porque o Doff não sabe que ele já comeu a fruta do silêncio, né? Silêncio. Cara, legal pro infiltrado a fruta do silêncio, tá? Os poderes do jeito que ele usa ali, ele é muito criativo. Que a gente fica pensando no poder de luta, que é fruta causa, mas tipo, não é necessariamente a fruta vai te dar um poder de luta, né? Mas a fruta da jaqueta com certeza é a melhor que existe. Ai, fruta da jaqueta. E pensar que alguém um dia pensou que eu queria ser uma jaqueta, né? O que eu mais queria nessa vida era ser vestido por alguém.
Aí tá, aí eles descobrem que tem um pirata que tá vendendo, né, a OP no Mi, que eles vão vender pros Don Quixote, né, pros piratas Don Quixote. E a marinha também fica sabendo, né. E antes de todo mundo, o Coração chega lá, rouba a fruta, né, e só que ele sai meio bem fudido de lá, né, porque ele acaba levando alguns tiros ali, né. Ah, e assim, o do Flamengo também armou isso aí como uma cilada, né? Porque ele repara que tinham sempre alguém da marinha perseguindo eles. E desde que o Corazon se afastou, a marinha não atacou mais. Então, ele passou a informação da OP no Mi, mas quando ele chega lá, ele já tá esperando encontrar o Corazon por lá, né? E o Corazon, na verdade, não é um personagem forte, né? Vamos dizer assim, em questão de batalha e tudo mais, né? Claro que é. Tipo assim, que nem a gente falou, ele não tem um poder apelão, mas ele conseguiu se infiltrar lá, roubar a fruta, ele lutou contra um monte de gente e tal. Acho que ele tava no auge dele também, o Rocinante. É que o nosso nível tá muito pensando no do Flamengo, né? Acho que o senhor que me falou isso uma vez também. Às vezes a gente acha os personagens fracos porque a gente sempre tende a comparar eles aos personagens da tripulação. E os personagens da tripulação são muito legais. Tipo, a tripulação do Luffy, né? E aí a gente vê esses personagens e fica assim, tipo, porra, que nem um Laudito, fica lá. Não sei o que tem Ji, ai minhas costas. O golpe dele é dor no lombar, cara. Vai tomar no cu. A fruta do Sr. Pink mesmo, que ele sai nadando nas coisas. Pensa que bagulho nada a ver. Daí depois você vê essa fruta no Serafim, você fica, caralho, que legal. Né? Não, daí eu ia falar que tem a cena do Corazon, que o Law ficou muito fraco assim que eles chegaram nessa ilha, né? Tipo, a condição dele Que tava muito começou a ruim. ficar. A doença já tava bem avançada, né? Aí ele esconde o Law nos caixotes, né? Ele força o Law a comer a fruta, daí ele explica pro Law mais ou menos como ela funciona, fala que ele vai ter que se virar. E aí ele tem aquela despedida, né? Que ele faz o paz e amor e dá um sorriso. E aí ele bota um silent no Law. É que o Law, ele não iria conseguir fugir andando sozinho, né? Então, tipo, o Coração colocou o Law dentro de um barril. Quando o Law visse que tinha uma brecha ali para poder fugir, ele utilizaria a brecha para poder fugir, né? Aí ele conseguiria fugir sem ser visto, né? E tudo mais, né? E tem uma questão da OP no Mi, que um dos poderes dela também é trazer a imortalidade para uma pessoa, né? Só que a usuária da fruta, se utilizar esse poder, ela morre, né? Ela é a cirurgia perene, né? Ele dá a vida dele em troca de uma outra pessoa ficar com a... Não sei se a gente pode chamar de imortal, né? Seria vida eterna, mas pode morrer de morte matada. Você não pode morrer. Morte morrida não morre. Isso. Causas naturais não acontecem, mas... Cara, eu sempre achei maluco essa expressão morte morrida e morte matada, tá ligado? Mas... Então, acho que você até falou a ideia do Flamengo era fazer do Coração, o Rocinante, comer a fruta pra poder usar esse poder do Flamengo, né? Mesmo que o Rocinante do Coração morresse, tudo mais. E tem todo o embate, o Coração, ele tenta dar uma carta pro Law pra entregar para os marinheiros, só que o Law acaba entregando o marinheiro ao Vergo, né? Pro próprio Vergo, né? Uma coincidência tamanha, né? Ele acaba entregando pro Vergo e o Vergo chega lá e rebenta com o Coração. Cara, foda demais. E o Law acaba vendo, né? Por isso que ele tem tanto ódio do Flamengo. Só que aí o Coração acaba morrendo, né? O do Flamengo mata o Coração. Aí tem também um pouco do flashback, né? Do Flamengo e do... Então, daí, quando acontece todo o flashback aqui do LoL, ele volta pro presente. Aí eles começam a conversar mais um pouco, não sei o que. Daí ele usa a fruta dele pra dar os golpes mais... Que causa dano ali do LoL, né? Que o LoL não tem o hack do rei, mas ele usa aquele counter shock
e acho que a Gamma Knife, não sei se é nessa ordem, mas ele consegue acertar esses 2 golpes no Doflamingo. E acho que é nessa hora que começa o Treble a falar que o Doflamingo era do mal, e não sei o que eles criaram o Doflamingo pra ele ser assim, que ele era digno de ser rei, e daí vai contar o passado do Doflamingo. Que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor vilão de One Piece. Em, tipo, ideologia. É muito. É o melhor vilão do One Piece, porque. Vamos pensar. O próprio Kaido e a Big Mom, eles não são personagens complexos, tá ligado? Aham. Tipo, o que... Ó, ele tinha tudo pra ser um Yonkou, menos a tripulação, tá ligado? Não. Se ele tem a tripulação do Kaido, do Flamengo, ia ser absurdo. Mas ele escolheu não dar as Smile pra tripulação dele, tá ligado? Ele fazia as coisas dele do jeito dele. Só que a complexidade do personagem é muito maior, cara. Tipo, o próprio governo mundial não podia matar ele porque ele sabia e tinha como usar, né, a informação que ele sabia sobre o governo a seu favor. E com isso ele tinha o governo na mão dele. Aí traficando as armas ele tinha os Yonkous na mão dele. Fora que ele era completamente surtado. E, tipo, ele já era meio surtadinho, né, quando era moleque, né? E depois que a gente descobre que quem criou ele, né, de verdade, acabou sendo os 4, né? O Treble, o Vergo, o Diamante e o Pika. Aí a gente vê que ele ficou mais ainda absurdado, né? Porque ele ficou, vamos dizer, apesar de tudo, toda a consciência política, consciência de classe que o Dom Flamingo tem, meio que os 4 acabou meio que alienando ele, né? Na verdade, né? Cara, na hora do flashback do Flamengo mesmo, que mostra aquela cena que eles estão todos pendurados, o pai dele tá gritando, por favor, as crianças não, eles não têm culpa de nada. O Rocinante só consegue chorar. Do Flamengo começa. Acho que é quando ele descobre que ele tem o Haki do Rei, inclusive. Que ele grita, eu vou matar todos vocês, eu juro, eu vou me vingar de um por um, vocês não sabem quem eu sou. Daí vai mostrando o passado triste do vilão, né? Tipo, papai, cadê nossos escravos? Papai, um homem me afrontou, alguém me dá uma arma, por favor. Vocês vão ver! Vocês vão me pagar por isso! Escutem bem! Eu não vou morrer! Eu vou fazer de tudo pra conseguir sobreviver! E aí eu vou! E aí eu vou! Aí eu vou voltar pra matar todos vocês! É que ele era ainda muito aquele mimadinho, né? E tipo assim, ele era o puro suco dos Tenryubito, cara. Só que acabou perdendo o poder, né? Então, porque o pai e a mãe dele, Queriam viver entre os humanos normais. eles abdicaram, né, da posição deles, né? E tipo, tudo piorou por conta dos 4 lá, né? Do Treble e dos outros ali. É que quando ele conta que ele fez todo mundo desmaiar, não sei o que, o Treble dá uma arma pra ele e dá a fruta, né? Quem deu a fruta do fio foi o Treble, né? E aí ele mata o próprio pai, leva a cabeça até Maria Joa, tentando ver se ele consegue recuperar os poderes, né, que ele tinha lá, e o status. Eles não dão status, mas o governo mundial dá bastante apoio, né, pra ele, né, do Flamengo, né? É, tipo, o governo mundial não podia fazer nada com ele, né? Aí voltando pros dias atuais, tá lá o do Flamengo e o LoL, um lutando com o outro, né? Do Flamengo chegou, arrancar um braço do LoL, né? Cara, o Lau se fode muito nessa luta. Eu lembro que teve uma meme na época, tipo, mostrando o Shanks sem o braço, mas não lembro qual personagem, não lembro se era do próprio anime, do próprio One Piece ou era do outro anime, dos personagens que não tinha mais braço, né? Aí o LoL chegando, dando joinha pra eles, e eles dando joinha pro LoL, né? O cara tá sem braço. Não durou muito, né? Foi uns 3 Não durou capítulos muito. depois ele consegue se curar. Na hora dos tiros você pensa que ele morreu. Mas aí é foda, porque depois mostra que o LoL é um cara pra frente. Ele já tinha pensado o que ele ia fazer. Ele é o Batman ele é tudo planejado, ele é tudo preparado. O homem do preparo. Bom, e daí rola o Oda contando histórias, né? Porque no meio disso tudo, ele é só voltar lá pra luta do Zoro, né? Mas
Mas eu achei foda, cara, a luta do Zoro, porque o Pika, então, começa a atacar, né, o Rico, né, o Rei Rico. Então ele tá no soco, tipo, ele tá gigantesco com uma pedra, né. Se ele dá o soco lá, ele vai amassar um planalto inteiro, né? O Zoro, ele vê o Orlumbus, né, ele viu um dos poderes que o Orlumbus usou. Sabe aquele lá que você fez com aquele cara lá que tacou? Usa em mim, só que usa com toda a sua força. Aí o cara faz, remessa o Zoro vira um torpedo, né. Uhum. E ele usa o mesmo golpe que cortou o trem no meio. Não é não. Viajei. Ele usa o mesmo golpe que ele usou no Mihawk lá na primeira luta. Um golpe melhorado. Um upgrade, digo, do golpe, né? Mas é o mesmo golpe. Dançando, é o mesmo golpe. Tipo, aí ele usa o Daisen Sekai, né? Isso. Kyuzan Hakkai. Hito Sekai. Sen atsumatte Shousen Sekai. Sanjou musunde. Kirenu mono nashi. Santoryu Ougi. Ichidai Sanzen. Daisen Sekai. E o rei Elisabelo, ele manda o cara ficar de prontidão pra dar o golpe depois, né? O Zoro também é mó inteligente, cara. Tipo, ele é burro, mas ele é inteligente. Não, o Zoro primeiro corta o... Ele vai cortando cada vez mais no meio, né? Primeiro corta no primeiro meio, aí a metade do meio cortou no meio de novo, a outra metade cortou no meio de novo. Aí ele começou a fazer picadinha, né? Do Pika, né? É que ele entendeu como funciona o poder do Pika, né? Que o Pika, ele consegue se fundir as pedras, mas ele não é uma logia, então ele não é um homem-pedra. Ele ia estar ali no meio, né? E o Fujitora ajudou também, que ele manteve um pouco... As pedras no ar. As pedras no ar, né? Aí o Pika não conseguia fugir, né? Não conseguia sair das pedras, né? Aí foi que o Pika percebeu que não tinha como fugir mais, aí ele foi enfrentar o Zoro, só que aí o Zoro arrebentou com ele. Né? E ele sai e fala, né? Com o meu corpo revestido de haki, você não vai conseguir me vencer, a não ser que seu haki seja mais forte que o meu. Não preciso nem colocar o trecho do anime. Foi perfeito. E aí o Zoro fala, né? Cara, não há nada sobre esse mundo que eu não consiga cortar. E arregaça ele. Aí tem a própria luta do Bartô, né? O Bartô que tá lutando contra o cara dos espinhos ali que faz explodir. Você vê como esse personagem dos espinhos é podre e a gente não consegue nem lembrar o nome dele. Não lembro o nome dele. Ele tentou atacar a Robin, né? Mas o Cavendish ajudou e acabou e conseguiu ajudar a salvar a Robin e tudo mais. E esse cara dos espinhos que explode, ele acaba ficando meio distraído. Aí o Bartô só chega e dá um cascudão por trás no Bari Pistol. Pistol. E ele faz toda a movimentação e tudo. Tipo assim, no mangá, tá, é legal a referência, mas no anime é mais legal porque conforme o Bartô vai se movendo, mostra que ele tá tentando copiar o Gomu Gomu no Pistol. Ele mexe o corpo dele, ele balança os braços como se ele estivesse fazendo igual o Luffy. E a Robin, ela consegue subir, né, pro Planalto, e enquanto tá tendo a luta do Kyrus e do Diamante, né, e o Kyrus tá meio não estando conseguindo atacar tanto o Diamante, porque o Diamante tá atacando a Rebeca, né. E daí é a hora que ele joga aquele monte de confete pra cima que ele consegue fazer chover. Depois que a Robin chega, né? Aí a Robin chega lá, fala: Kyrus, pode ficar tranquilo que eu protejo a Rebeca. Valeu, agora eu vou arrebentar com esse diamante. Cara, é muito foda. Aí o diamante libera aqueles negócios dele, né? Os tarraxinhas, sei lá, joga pro céu. A Robin faz um guarda-chuva com as mãos gigantes. Só que na verdade ela acaba levando todo o golpe, né? No fim das contas, né? Ela protegeu a Rebeca, mas ela tomou tudo, né? O Kyrus também acaba recebendo todos os... O Kyrus não tá nem aí, tipo, ele só quer tirar o diamante na porrada. Tá lá chovendo, aí tipo, o Kyrus só chega lá e arrebenta o diamante. O diamante é muito decepcionante, nossa senhora. Pô, ele realmente, o grande campeão da arena, não sei o que, não aguenta nada. Não aguenta 5 minutos de trocação com o Kyrus. Eles conseguem derrotar o Diamante. Aí só sobra o Trevor e o do Flamengo. Aí eles conseguem fazer todo... O LOL e o Luffy conseguem fazer uma artimanha ali no finzinho. Eles conseguem aplicar mais um golpe pesado do Flamengo, né? Que é o Gamma Knife, né? Ele destrói de dentro pra fora, né? Os órgãos, né? Tem outra coisa que a gente esqueceu. Aí eles mandam aquela mulher lá que usa a fruta da arte
e pegar a Moncherry? princesa... Moncherry? Moncherry é a princesa, né? É, a princesa dos tontatos. Manda ir buscar a Moncherry pra usar o poder dela pra curar os piratas do Don Quixote. Mas nessa hora o Léo usa a fruta do corte e costura e junta todos eles. É legal. A fruta do Léo é nada a ver, só que o uso é muito legal. Ele, tipo, ele consegue usar bem porque o tamanho dele ajuda, né? Aham. A velocidade por ele ser um pontata, tudo mais. E o Léo, ele foi bem estruturado. O Léo, ele é bobão, né? Tipo, além da inocência de todos os tontatos, ele ainda não consegue perceber que a princesa morre de amores por Gosta ele. dele. É, os outros sabem, né? Só ele que não. O outro que tá com ele lá, que tem um capacetinho que parece um besouro. Tipo, como você é burro, cara? Só que ele vê que o do Flamengo ainda não é derrotado, né? Ele vai ainda volta ainda. O Trevor começa a espancar, né? O Law, tipo, aí fala que vai tentar botar fogo, né? No sebo dele, sei lá, no negócio dele lá. Porque diz que é inflamável. Mas mesmo com o Law tudo regaçado, o Law ainda consegue arrebentar com o cara, né? E mostra que o cara é magrelão, né? Ele fica mais esquisito do que já é esquisito, né? O Luffy chega a pensar que ele é um Logia, né? Que vai dar golpe Logia, nele, é né? Fala que é certo. Que o Logia. lado aí, não, ele é um paramécia, porque ele tava com o corpo revestido daquele muco nojento lá. O próprio Trevor acaba ele se explodindo, né? Só que o Luffy consegue salvar o Law. Aí o Luffy pula ali do castelo ali, joga pra Robin, essa Robin consegue pegar o Law. Aí tem a luta final, né? Que é o Luffy contra o do Flamengo. E lembrando, o do Flamengo já recebeu um Air do Rock do Luffy e outro um golpe foda do Law, né? Já deu uma boa variada, né? Do Flamengo. Só que o do Flamengo ele é muito resistente, né? Por mesmo tanto de golpe, ele ainda bate muito de frente com o Luffy, então, né? Ah, mas ele tomou aquele golpe do LoL e eu lembro que, tipo, daí eles ficam assim, como que ele consegue se mexer ainda? Ele usou a própria fruta dele dos fios pra meio que se costurar por dentro, né? E outra coisa que eu tava pensando, cara, mas é duas coisas na verdade que eu tava pensando. Uma é, o do Flamengo, será que tipo, aquela gaiola meio que não tava limitando um pouco o poder dele também? Acho que sim, mas é a mesma sensação da luta contra o Crocodile. Lembra que o Crocodile mantinha a chuva afastada com a areia sobre Alabasta? Aham. Então, tipo, meio que ele constantemente estava usando a fruta dele também. Então, ele era um pouco mais poderoso do que aquela luta mostrou. E, cara, aí vou falar um pouquinho mais aqui e trago mais outra questão aqui. Aí então a luta lá, o Luffy tá lutando contra o do Flamengo, só que o do Flamengo fala que o Luffy é muito rápido, só que, tipo, não tem poder de ataque suficiente, né, pra conseguir afetar alguma coisa o do Flamengo, né. Ah, faltou uma cena que não comentamos, mas que essa cena virou meme, fizeram o Tom e Jerry com ela e tal. Que a hora que o LoL tá todo arrebentado no chão, o do Flamengo reveste o pé dele de hack e vai regaçar a cabeça essa cena dele. é boa pra caramba. E aí Essa cena é boa. o Luffy aparece e os dois, né, cruzam golpes. E aí o Treble que comenta que é o choque entre Raul Shoko, que é o hack do rei, né? Não, essa cena é boa, essa cena é boa. Cara, essa cena é massa. Daí é a hora que começa a luta do Luffy e do Flamengo. E me lembrei que quem derrotou o Treble foi o LoL usando o braço dele que tava cortado. O braço arrebentado, o braço cortado dele. Mas pode voltar onde você parou. Pode voltar, vai lá. Aí nessa o Luffy joga o chinelo dele fora. Se ele joga o chinelo dele fora, o negócio vai ficar foda, né? Aí acaba o capítulo com Gear Force, né? Aí no outro capítulo a gente tá na expectativa, né? Qual que é o... A gente ficou esperando 2 semanas, tá, gente? Pra quem lembra de ter lido na época, a gente ficou esperando 2 semanas pra poder ler de um capítulo pro outro. Aí pensa na expectativa que foi esperar ver a imagem do Gear Force, né? Gear Force. Aí, finalmente apresentado, cara, e o Luffy fica... Luffy, né, tipo, mostra ele soltando o poder dele, ele mordendo e empurrando o vento nos músculos, né? Que diferente do Giant, do Gear Force, o Luffy, em vez de colocar ar nos ossos, ele coloca ar nos músculos, né? Ele vira o Bondoman. Com aqueles bração, aquele peitoral gigantesco, redondo, só que as perninhas fininhas, né? Aí o do Flamengo fica tipo, o que você vai fazer com isso, cara? Você só se inflou, você se inflou tanto que você não consegue parar no chão, você tá quicando aí. Assim que ele fala isso, plá,
o King Gun na cara. Cara, e sabe alguma coisa interessante, ô Luiz? Eu não vou ter agora, mas tem uma imagem de um homem, aquelas loucuras do Oda, né? Que o Oda pesquisou que se nós humanos, um dia começasse a voar, né? Se pudesse um dia voar, desenvolvesse a habilidade de voar, o nosso tórax ele deveria ser muito maior do que ele é hoje. Tipo, ele tem que ser muito maior e redondo, né? Uhum. E ele fez meio que um desenho, tá ligado? De uma pessoa, como seria uma pessoa se uma pessoa tivesse a habilidade de voar, né? Esse desenho que o Oda fez é muito parecido com o Guia Force, o Bandman, tá ligado? E essa imagem é utilizada na capa eu não lembro se é do primeiro ou do segundo volume do One Piece. As pesquisas, as maluquices do Oda, tipo, ele pensou isso desde o comecinho, tá ligado? Do Cara, One Piece, pior tá? que é Comecinho mesmo. Cara, o Oda ele é Eu não vou muito conseguir doido. achar a imagem aqui, mas é nos primeiros volumes do One Piece, tá ligado? Aí ele mostra que, tipo assim, o Luffy ficou muito forte. Power up. Upgrade na Fortes. É, muito grande. Pô, o Doflamingo tava conseguindo lutar com ele. O Doflamingo não tá mais vendo ele. Ele dá o Reno Schneider, King Kong Gun. Ele não consegue fazer nada. Aí a hora que ele dá Curveling, ele até desvia, mas daí o braço faz curva e tal, acerta de novo. É muito massa, velho. Só que a gente percebe, né, que o Luffy tá desesperadamente dando o golpe no Ele Flamengo. quer acabar aquela luta rápido, né? Porque ele tem um limite de tempo. E o interessante também é o do Flamengo estudando, né, o Luffy, né? Porque o Luffy, ele utilizou do hack pra se fortalecer, né? Só que meio que a parte da borracha meio que se mantém, né? Tipo, então meio que é um hack com borracha, né? Ele acaba meio que misturando os dois poderes, né? Aí, tipo, o do Flamengo analisando, ele fala assim, ele aumentou a tensão, por isso ele consegue vibrar mais, né? Cara, é legal. A mesma coisa acontece na luta contra o Kaido. Sabe o que é isso também, massa? Ou tem uma outra explicação também, né? Mas sabe qual que é? Nas lutas do começo, quem explica os golpes pra gente são os personagens random que estão atrás, os figurantes. E agora alguém precisa explicar pra gente, então é o cara que tá apanhando, pô. É verdade. Acho que o próprio Rob Luch também explicou o poder do Gear Second pro Gear Second, né? Fala que ele bombeou o sangue pras veias usando o corpo de borracha, não sei o que, acelerou os batimentos. É bacana. Aí tá lá o Luffy tentando desesperadamente, aí ele dá um golpe lá, por um momento o do Flamengo ele para, né? Só que eles percebe que a gaiola ainda tá inteira, né? Então quer dizer que ele não derrotar ainda o do Flamengo, né? Aí o Luffy vai desesperado atrás, mas ele não consegue. Não dá tempo, né? Ele perde toda a ativação do Gear Force, né? Uhum. O narrador do Coliseu do nada aparece lá e fala: eu gostei muito de você, Lucy, eu vou ajudar você. Do que você precisa? Eu preciso descansar 10 minutos. Só preciso descansar 10 minutos. Depois eu dou um único golpe do Flamengo e eu consigo derrotar ele, né? Bem isso, né, que fala. Cara, pior que é bem isso que ele fala. Você promete? Prometo. Prometo. E aí nessa o Zoro, cabeça do Zoro como que funciona, né? A gaiola foi se fechando, né? Agora se fechando. Aí o Zoro fala: eu vou parar essa gaiola. E ele começa a empurrar a gaiola pra tentar empurrar pra fora, né? Aí o Kinemon fala: mas como que você tá fazendo? É impossível fazer isso. Mas falou: mas ninguém disse que é impossível. Então, pelo menos vamos tentar. Vem me ajudar, né, seus bandos de preguiçosos. Nessa hora, o Frank também fica tipo assim, olha, mas a fábrica não tá sendo destruída porque ela é feita de Karosek, então os fios de uma Akuma no Mi não vai parar, então vamos usar pra empurrar. Aí Viola vê toda essa comoção toda, né? Meio que a informação meio que acaba se espalhando, né? Aí todo mundo começa a empurrar a gaiola, né? Tanto que junta uma galera em volta do Barto, né? Ele usa uma barreira e eles empurram a barreira dele. Uhum. Tem até um momento que eles conseguem parar, mas depois voltam, né? Aí eles meio que estão lá todo mundo tentando segurar. Enquanto isso o Luffy tá correndo nas costas, quer dizer, o Luffy tá dormindo nas costas da galera do Coliseu enquanto eles fogem do Flamengo, né? Não. Até o momento também que o Law chega lá pra ajudar também, né? Aí o narrador lá, ele começa, né? Tipo, ele vai pra um lugar e começa a narrar. Lembrei outra coisa que acontece nesse momento que nós estamos esquecendo.
Jesus Burgs vê o Luffy saindo voando quando acaba o Gear 4 e ele quer ir roubar a Gomu Gomu no Mi, né? Que a primeira fruta que ele queria era o Mera Mera no Mi, mas como não conseguiu, aí ele foi atrás do Gomu Gomu no Mi, né? Aí quando ele vai atrás do Luffy, o Sabo vai atrás dele. Me fugiu o Sabo nome chega lá da pra menina. lutar contra o Burgs, não dá nem pro cheiro, né? Nossa. O Sabo. Ele fala, como é, sua mão é muito pesada, isso aqui. Ele fala, ela é uma garra de um dragão. Segura a cabeça dele. E ele vai tentar dar uma facada no Sabo. Ele toma um Riken. Aí passa os 10 minutos, né? Todo mundo na expectativa da volta do Luffy. E o Luffy volta e tudo mais. Só que o Luffy não recuperou totalmente, na verdade, né? Ele, tipo, depois de 10 minutos ele conseguiria voltar a usar hack, mas não quer dizer que ele estaria a voltar inteiro, né? O Luffy, com a última cartada dele, vai lá e até aparece o Rayleigh no flashback dos dois, né? Lembrando, né? Dele aprendendo a utilizar o Gear Force. Tem a cena que, pra tentar segurar o do Flamingo, a Rebeca foi lá. E aí a Viola foi lá Rebeca também. É Viola, né? E aí ele começa a controlar a Rebeca. Uma questão interessante, Luiz. Uma questão interessante. Houve uma pergunta no SBS sobre a relação da Viola com o do Flamingo. E o Oda falou o seguinte, que isso é uma questão adulta dos dois, que ele não vai contar por ser uma revista para criança, para meninos, né? Não para homens adultos, né? Então, tipo, ele meio que deixou no ar. Muita gente interpreta que, tipo, os dois teve uma relação mais íntima, tá ligado? É o que dá a entender ele falando assim, né? Do Flamingo, Deus pega na Viola. A Viola era uma danadona, né? Porque ela também... Danadona. Ela foi pra cima do Sandy, né, cara? Danadona. O Luffy consegue salvar, né, a Rebeca, né? A Rebeca e a Viola, que quase que a Rebeca dá um golpe na Viola, né? Por causa da manipulação do Flamingo. Aí nesse momento que tirei uma dúvida, cara, porque não é todas as pessoas que o do Flamingo consegue manipular, né, com a corda dele, né? Porque o próprio Luffy, tipo, ele tava sendo, tem um momento ali que tava sendo manipulado, aí quando ele transforma em Gear Force, ele meio que se liberta, né, dos fios do Flamingo, né? Acho que é quem é mais fraco que ele, assim, em questão de hack, né? Não, quem não consegue aguentar, né? Porque lá na outra parte, lembra que o Sanji chega e salva a tripulação, né? O do Flamingo trava ele no ar, mas não consegue controlar ele. Não. Aí tá o Luffy na última cartada dele, porque provavelmente ele não tem mais muito tempo de transformação de novo. Ele sobe bem alto e ele começa a encher mais ainda, né, o braço dele, né, de ar. Tudo mais, ele fica com a mãozona gigante, né? Aí chega lá o do Flamingo. Que a gente não tinha comentado também que ele tem a fruta despertada, né? E tudo mais, né? Que ele consegue transformar os fios. Tudo em fio. Ao redor dele em fios também, né? E ele fala pro Luffy que o Luffy ainda não conhece o suficiente a fruta dele, não sei o que, é mó legal. Aí todo mundo relembrou do Crocodile, né? Porque o Crocodile, ele demonstrou esse despertar, né? Na época de Alabasta, né? Ele transformou tudo em areia, né? Secou tudo. O Crocodile era muito foda, cara. Realmente foi o roteiro que fez ele perder no começo, porque para pensar bem não tinha como. E o Luffy voou bem alto, ele encheu mais do que já tava cheio, né? O braço dele ficou gigantão o braço dele. Aí ele fez o King Kong Gun, né? O do Flamingo ainda tentou atacar também, mas não conseguiu, levou uma porrada e caiu, né? Tipo, foi derrubado e ele foi derrotado, né? Porque, como que a gente que sabe que ele foi derrotado? Porque ele perdeu o óculos. E a galera, olha pro céu, a gaiola sumiu. O Zoro que tava lá empurrando lá da gaiola cai de cara. Na verdade, meio que todo mundo que tava empurrando a gaiola cai, né? A Rebeca vai às lágrimas. Ela enxerga o Luffy de choro, né? Aí temos a derrota do Flamingo, né? Que, carai, foi difícil, viu? Porque do Flamingo, quantos golpes o do Flamingo não levou, tá ligado? Cara, o homem é resistente. Realmente era muito resistente. Depois de tudo isso aí, o governo mundial, ou a marinha vai fazer comunicação com o governo mundial e rola a cena onde o Fujitora pede desculpas, né? Não, o Fujitora fez isso antes do governo mundial saber o que estava acontecendo, né? Os Gorosei, né? Mas porque tá ali uma reunião dos Gorosei do Sakazuki, eles estão conversando. Eu gostei dessa cena, ô Luiz. Sabe por quê? Porque nesse momento demonstrou que o Sakazuki não tá ali só abaixando a cabeça e obedecendo os Gorosei, tá ligado? Ele questiona os Gorosei, né? Questiona mais ou menos. Os caras meio que falam, você sabe no teu lugar, fica na tua. Bem, vai dar uma questionadinha. Aí ele descobre ao mesmo tempo, né, que o
Que o Fujitora chegou lá e meio que abaixando a cabeça pro Rei Rico, né? E, tipo, isso sendo televisionado, né? Todo E, mundo tipo, fica puto. o que seria feito normalmente é eles iriam encobrir o caso, né? Eles iriam inventar um monte de mentiras ali e iriam colocar, tipo, a vitória ali dos marinheiros, a vitória sobre do Flamengo sobre os marinheiros e na figura do Fujitora ali, né? Uhum. Só que na verdade o que o Fujitora faz é, tipo, desde o começo já falar o que aconteceu de verdade, né? Que foi o Luffy e os outros piratas ali que chegou e derrotou o do Flamengo e salvou as pessoas enquanto a Maria não fazia nada. Bom, aí depois ele recebe ligação puta do Sakazuki falando, ó, enquanto você não trouxer a cabeça do Luffy e do LOL, você não pode mais pisar em Maria Joe. Ele falou, era o que eu tava esperando, só as ordens, de verdade, né? Aí tem os momentos, né, tava todo mundo descansando lá na casa do Kairos, o Luffy, o Wano, todo mundo do Super de Palha, alguns ali. O próprio Sábado tá ali também. Aí a gente descobre por que o Sabo não foi, né, lá no Guerra dos Maiorais, ali no Marineford, que na verdade o Sabo tinha perdido a memória, né, por causa do acidente, por causa do incidente, né, que ele com relação com o Tenryubito ali, antes dele sair ali do lado onde eles moravam, em East Blue, né. Aí quando, na época da morte do Ace, o Sabo viu a foto, aí o Sabo lembrou, né? Ele até ficou doente e tudo mais, ficou desacordado um tempo. Mas aí ele voltou, só que com a cabeça mais leve, né? Mais livre, né? Porque ele lembrava dos irmãos, mesmo com a tristeza do Ace, ele sabia que o Luffy tava lá e o objetivo dele agora é proteger o Luffy, né? Fala que ele pega o Vivre Card do Luffy, né? E tudo mais. Aí o Zoro ainda brinca que você falou coisa igualzinho que o Ace falou, né? Que é pra tomar cuidado do... Que ele é um irmão que dá muito trabalho, não sei o que. É da hora isso, cara. Aí tem uma cena maravilhosa da Rebeca do Kyrus, né? Que o Kyrus, ele inventou um rumor, né? Que a Rebeca era filha de um príncipe com a mãe dela, né? Que o príncipe acabou morrendo e tudo mais. Só pra Rebeca ainda manter, né? A linhagem nobre dela, né? E tudo mais, né? Não tinha uma linhagem plebeu e tudo mais. Só que a Rebeca não gostou disso, né? Aí o Luffy foi ajudar ela, né? Levou ela pro Kyrus, aí eles acabam morando juntos, né? Cara, é bem o fim, eu tô esquecendo, porque eu tô lembrando já da hora que o do Flamengo tá preso e fazendo discurso. Tem um discurso do Flamengo, né? Mas isso é a última coisa. Antes tem... Ah, tem a fuga. Tem a fuga, o Luffy foi para um outro caminho por causa da Rebeca, né? Enquanto o Luffy foi pro outro caminho também para conversar com o Sengoku, né? Que descobre que o Sengoku era como se fosse um pai adotivo, né? Do Coração, né? Do Rocinante, né? Ele que foi o mandador também do Coração infiltrar no bando do Flamengo. Daí eles têm a conversa, daí explica tudo ali. E meio que fica assim, se o Coração era o pai do LOL, Sengoku eu vou. Aí eles chegam lá no porto, né? Eles estão... Todos aqueles piratas lá do Coliseu estão ali ajudando o Chapéu de Palha, né? E o Luffy chega também. E o Luffy já chega a ver que tá lá o Fujitora lutando. Aí o Luffy começa a lutar contra o Fujitora, né? Que ele falou que 2 anos atrás ele fugiu de um almirante, né? Ele que não vai mais fugir, né? Se ele quiser se tornar o rei dos piratas, ele não pode mais fugir, né? E nessa o Luffy começa a lutar com o Fujitora, mas é engraçado que o Luffy toda vez ele fala onde vai, tipo, eu vou dar um soco na sua cara, agora eu vou chutar o teu pé esquerdo. E, tipo, o Luffy faz isso, né? Até o Fujitora zoa da cara dele e tudo mais. Só que o Fujitora tá meio que ajudando, né? Tá mais ajudando que atrapalhando ali a fuga do Luffy, né? E na hora que a grande tripulação tá se formando lá, né? A grande frota, aí ele segura os destroços, né? Ele ataca os destroços nele, mas a galera corre pra onde eles estão, pra ele não poder jogar também, né? Aí a população e tudo mais, né? Só que aí ele acaba jogando nos piratas que tá ali pra pegar o Luffy, né? Aí até eles conseguem fugir, tipo, ele tá no meio do processo de fuga e tudo mais. Aí aquele pessoal, ele acabam decidindo por si só que eles se tornariam subordinados do Luffy, né? Só que o Luffy meio que não gosta, né? Por causa que ele não quer um negócio meio que amarrando eles, né? Tipo, se você precisar da minha ajuda, é só me chamar que eu vou ajudar. Do mesmo jeito que se eu precisar de ajuda de vocês, eu chamo, né? Tipo, ele não queria ter uma relação meio que amarrada, tipo, de amizade, liberdade, tipo, eu vou ajudar quando você precisar
improvisar, tá ligado? Não um negócio amarrado, né? Mas também, Não era o que o Luffy queria, né? mas também tem uma coisa, o Luffy, ele não é nem que ele não gosta de beber. Ele não gosta de tomar saquê com quem ele não considera o suficiente. Uhum. Porque, tipo assim, ele acha os caras divertidos, mas pra ele é o voto dos irmãos, e ele só toma saquê com os na cama dele, né? É. Mas ele explica, né, direitinho pra eles, né? O bando, os líderes do bando, né? É o... Primeiro, o Bando dos Piratas Belos, 75 homens. O seu representante é Cavendish, o capitão do Cavalo Branco. Próximo, Barto Clube, com 56 homens. O capitão é Bartolomeu, o Canibal. Exército da Armada Rapô, os 8 Tesouros, com cerca de 1000 membros. E seu 13º líder, Donsai. Aliança da Academia de Artes Marciais Triple X. Representante, Canhão de Destruição e Deu. Tribo dos Anões, os Tontatas, 200 membros. O líder é o soldado Leo. E atualmente com 5 homens, os futuros piratas gigantes. Capitão Hajiro Jin. E a minha grande frota Yonta Maria, com 4.300 homens. Eu sou o governante do massacre Orlumbus! Cara, é maravilhoso isso, cara. Porque ninguém tava esperando isso, tá ligado? Mas o Orlumbus Ninguém é tava o, esperando isso. é realmente o mais... então tá bom. Aí eles, por conta própria, eles entenderam, né, a ideia do Luffy, então por conta própria eles, então beleza, a gente vai se tornar seu subordinado porque a gente quer. Foda-se se você não quer ou não. Meio que isso, né? É, então tá bom, já que é assim que você quer, então assim que vai ser. Aí tem a grande frase do Flamingo. Nossa, ele falando sobre a era mudar, não sei o que, é muito foda, cara. O que acha que um monstro que perdeu a comida vai fazer? Tem alguém nesse mar que está no topo? Me diga, quem é que controla todos esses mares? Um dos 4 imperadores que se dizem os mais poderosos? Ou então um Shichibukai que vive ao bel prazer? Ou quem sabe um dos pirralhos da pior geração que já existiu? Nada disso. É o exército da justiça, a marinha, o braço da justiça, é ela que de fato controla o mar. E também tem os selvagens do exército revolucionário. E o clã oculto D que vive nas sombras da história. Onde e quando eles vão surgir? Me diga! Quem vai se aliar a quem? Quem vai trair quem? Vê se avisa os Tenryubito de Mary Joyce que um dia todos eles vão cair do céu um por um. Já faz 25 anos desde que Gold Roger conseguiu explorar a Grand Line. Seu inimigo, Barba Branca, não se tornou rei e caiu antes de conquistar esse posto. Mas e agora, hein? Diante desse número insano de piratas que surgiram, ainda tem uma cadeira vazia. Se é que me entende. Vai começar uma coisa nunca vista antes na história pirata. A luta pelo posto do dominador! Ah, e tem uma ceninha lá que aparece a inteligência, parece o Rob Lute. É, conversando, por causa que a Koala, ele tinha roubado a informação das pessoas que o do Flamengo fazia negociação, né? E eles pegam as armas, né? É. E, bom, nós temos as notícias se espalhando pelo mundo também, né? Então o impacto da notícia do Flamengo ter caído. As recompensas sendo atualizadas. Aumentou. E aí a gente... O Luffy lota com 500 milhões, né? 500 milhões. E a do Sandy tá lá, apenas vivo. É uma questão. Que nós descobriremos em breve. Fica para um outro episódio.
Indo então para as nossas considerações finais e notas, senhor Luiz. Lembrando que a gente vai fazer nossas considerações sobre o arco todo de Dressrosa, né, senhor Luiz? Pode mandar bala. Bom, esse arco ele é muito grande, são 102 capítulos. No anime, ele é um dos mais difíceis de assistir, porque ele tem muita enrolação pro meio, mas ele é um arco muito massa. Conforme a gente falou aqui, a gente leu, é muito legal. Tem muita coisa acontecendo, tem bons flashbacks. Flashback do Kairos, o flashback do Rei Riku, tem o do LoL, do Flamengo. É adicionado alguns personagens, né? O LoL ele vem ali em Punk Hazard. Na verdade, ele aparece, primeira aparição, Sabaody. E aí, Punk Hazard, ele vira um personagem... Marineford também. Marineford também. Tanto que ele salva o Luffy, né? Mas Punk Hazard, ele vira um membro mais ativo na história. Agora, aqui em Dressrosa, ele ganha nosso coração. E aqui mostrou o flashback dele, ele já era um personagem muito estiloso e tudo mais, mas aqui ele tá lutando com todas as forças. O cara perde um braço e continua lutando. Tem uma hora lá que é a hora que o Luffy vai pro confronto final, que ele fala, não, eles querem até tirar ele de lá, o Léo e o Cavendish. E ele fala, não, já que eu arrastei o chapéu de palha pra cá, se ele morrer eu vou morrer junto, vou ficar aqui esperando. A gente tem o próprio do Flamengo, simplesmente... melhor vilão pra mim até agora. Vamos ver, né? Que agora nós estamos conhecendo um outro cara no atual que tá foda demais. E provavelmente esse cara vai ser o mais elaborado, porque o Oda pensa nele desde que ele criou a história. Mas o do Flamengo até então, ele era o chefão. Ele era o poderoso chefão por trás dos panos, movimentando todas as suas marionetes mesmo. Faz todo sentido ele ter o afeto dos fios. Cara, é sensacional, tipo, nem toda a luta é muito boa, mas ali no começo a gente tem o Coliseu, a adição de um monte de personagens, nós temos a formação da Grande Frota. Após isso aqui vai ter eles chamando o Luffy de o novo Yonkou, né? Cara, é sensacional, tipo... A gente já disse também lá no One Piece de Punk Hazard que tudo isso aqui é uma preparação para um grande arco, além de tudo. Então, não é aqui que acaba. Já deixou aquele gancho maravilhoso para quando eles forem enfrentar o Kaido. Então, esse arco é sensacional. Eu acho que realmente o único arco que eu consigo dizer que é o mais fraco é o do Fox. E na sequência vem, acho que Punk Hazard e depois ele dos Homens Peixe. Esse é a minha escala dos arcos mais fracos, mas Dressrosa é só o anime mesmo que perde muito pro mangá porque ele é enrolado. Tirando isso, ele é maravilhoso. Cara, de novo, o Oda, ele sofre muito porque ele tem que contar uma história, só que dentro das regras da Shonen Jump, né? Que é uma vez por semana, 18 páginas e tudo mais, né? E o que ele consegue entregar, cara, é maravilhoso, cara, porque... Cara, imagine, você tem toda uma regra que você tem que seguir, o tempo de lançamento, quantidade de folhas que vai ter que ter, tipo, como que você vai dividir essa história e como que você vai contar essa história. Porque é meio sofrível, cara, a gente ler semana após semana One Piece, querendo ou não. Porque quando a gente lê numa pancada só, a experiência é totalmente outra. Isso que aconteceu comigo em Dressrosa, tá ligado? É outra história mesmo, né? Dressrosa é maravilhoso, cara. Eu não tinha essa percepção de Dressrosa antes, tá ligado? É claro que tem os momentos legais ali, ali ou aqui, mas tipo, tem alguns momentos que são muito emocionantes. A própria relação da Rebecca com o Kairos lá, que foi uma construção muito legal, eu achei, né? Tipo, desde ele aparecendo como um brinquedo, aí mostrando as motivações dele e tudo mais, ele planejando o ataque ao do Flamengo junto com os Tontata e tudo mais, aí ele voltando a ser humano, a própria filha dele voltando a lembrar dele, lembrando todo o sofrimento que eles passaram, porque o Kiro sabia que eles eram pai e mãe, mas a Rebecca não sabia, e tipo, não era, ficava aquela relação meio esquisita entre os dois, né? Do Kiro sabendo que ele é pai dela, mas a Rebecca não sabendo, tipo, era um brinquedo maluco que cuida de mim. Tá ligado? Pra Rebecca era isso, né? Do nada esse brinquedo surgiu e me protege. Então.
E o Kyrus, ele não conseguia sentir, né, o calor do... Não ter o tato, né, de conseguir sentir a filha dele, e ter o sofrimento de ter perdido a mulher dele, ter visto a mulher dele morrer, né, e tudo mais. E eu acho que a relação que mais me impactou foi dos dois, do Rebecca e do Kyrus. Não só isso também, a formação da nova frota dos Chapéus de Palha, 5.600. Caraca, tipo, o poder político do Luffy foi lá pra estratosfera agora, né, com os 5.600 subordinados e tudo mais, né. Então, e foi do absolutamente nada, né? Tipo, a gente percebe que o Oda veio construindo isso, mas tipo, quando a gente acompanha semana após semana, quando a gente vê isso, pra gente é meio que do nada, tá ligado? Caralho, do nada, o Luffy agora ele é o líder de uma frota, tá ligado? É muito maravilhoso. Porque a gente tava esperando, o Luffy tem 10 membros, tripulantes no navio dele e tudo mais, de repente agora ele tem 5.600, do nada, né? Mas agora vamos de expectativa que Zou é um dos arcos que eu mais gosto também, que tem uma cena impactante pra um caralho. Nossa. Mas nossa, cara, é um murro na cara a cena do próximo arco, né? Um murro na cara que a gente recebe. Fora que, de foda. Além dessa cena, a gente tem muita adição pra história sobre os poneglyphs, né, Sim, cara? sim. Tem muita explicação, né? Vamos ficar na expectativa. Eu tô ficando cada vez mais empolgado porque, tipo, a gente tá chegando nos atuais e os atuais tá... Tipo, não tem respiro. Não existe respiro daqui pra frente. Zou, Holy Cake, Wano, Elbaf... Não tem respiro, cara. Cada semana tem alguma coisa nova, diferente. E cada capítulo você fica de boca aberta mais ainda, tá ligado? Cara, tipo, é muito legal. Eu leio o episódio, eu já vou falar com o Luiz já. Eu leio o episódio, já vou falar com o Luiz já. Tipo, meio que nos últimos 6, 7 anos foi assim, né, Luiz? Nós, né, lendo One Piece, né? Então, cara, Dressrosa é foda. Não esperava fosse tanto foda, que eu já li Dressrosa. Tipo, vamos passar a Dressrosa porque eu quero chegar logo em Zou, chegar logo em Holy Cake. Mas Dressrosa me surpreendeu. De uma forma que não tinha me surpreendido na minha primeira leitura, agora me surpreendeu pra caramba, cara. E senhor Luiz, foi mais um episódio de One Piece. Expectativa de vir os mais arcos, né? Nossa. Arcos de Wano. Eu tô com uma expectativa gigante, mas eu tô com medo de Wano, cara. O Wano vai ser foda. Porra. O Wano vai ser muito foda. Porque esse aqui eram 102 capítulos e a gente teve que dividir em duas partes. O Wano nós vamos ter que fazer o quê? Igual o Oda fez, dividir em 3 atos? Vai ter que se dividir em 3. Verdade, dá pra dividir em 3 atos, né? Verdade. Vamos dar uma olhada como que tá os atos divididos. Vai ter que dividir em 3. Vai ter que dividir, acho que são 130 capítulos, 140 capítulos, alguma coisa assim, né? Bom, nós ainda temos Zou e Holy Cake até lá, né? Mas vamos estudar. Vamos aos pouquitos, né? Vamos aos pouquitos. Mas, senhor Luiz, não temos costume de ler e-mails nem mensagem aqui nos episódios de One Piece. Nós já vimos, tem algumas pessoas ali que já mandou mensagem. Pode ficar tranquilo que leremos no próximo episódio nosso, beleza? Mas, senhor Luiz, às vezes as pessoas ainda não têm o tempo de nos mandar mensagem e ainda não sabem como entrar em contato conosco. Como que essas pessoas podem nos mandar mensagem, senhor Luiz? Temos, né, o meio mais tradicional, que ali você tá liberado para escrever o quanto você quiser, que é o nosso e-mail, que é o romanpodcast23@gmail.com. E aí nós vamos ter as nossas redes sociais. Vocês podem entrar em contato com a gente tanto pelo TikTok quanto pelo Instagram. Lá vocês conseguem conferir também alguns cortezinhos. Os cortezinhos são um pouco mais antigos, mas vai que você vê lá e resolve escutar um episódio mais antigo nosso também, né? Que é o Roman.podcast, que é o Roman.podcast, é o Instagram. E o TikTok, que é o Roman_podcast. Vocês vão ter acesso a todos os nossos conteúdos. Temos também, senhor Massa, o negócio do Spotify, né? Que agora podem deixar um comentáriozinho por lá.
E o que mais que nós temos? No YouTube também, pode deixar comentário lá nos nossos vídeos de lá, que a gente também leremos aqui nos nossos episódios, a gente também vai gostar bastante, beleza? E também nos apoie no nosso Catarse, R$5 por mês ali, a gente é o mínimo que o Catarse libera para ser colocado para apoiar as pessoas ali, né? E nos apoia no nosso Catarse lá. O link vai estar aqui na descrição de todos os nossos episódios, para ajudar a gente a melhorar a qualidade dos nossos episódios, dos equipamentos, e também aumentar também ajudar a pagar o nosso drive ali, que tá, enfim, a gente tá ficando bem com pouco espaço, beleza? E pra semana que vem, senhor Luiz, qual que vai ser o episódio? Aí você me pegou de calça curta. Peguei, né, Luiz? Peguei você, né, Luiz? Aguenta aí. Que eu vou abrir o nosso grupo aqui e vai estar aqui no nosso Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo. Olha, curtinho esse. 3 episódios. É um Isekai, senhor. É pouco Isekai que a gente faz, senhor. Precisa de mais Isekai. A gente precisa fazer mais Isekais. A gente faz muito pouco Isekai. Pior que a gente gosta muito de Isekai. E a gente gosta muito de Slice of Life, né, cara? A gente gosta, tem que fazer mais Isekai. Eu vou tentar trazer mais Isekais aqui. E a gente próximo vai ser o Arifureta. Beleza, senhores? Muito obrigado, senhor Luiz. O senhor que tá um pouquinho mais ocupado esses últimos tempos, né? O senhor tá muito trabalho, tá estudando também, então esperar o senhor ter uma folga mais pra gente conseguir fazer mais episódios. One Piece, com certeza o senhor nunca não vai faltar, então muito obrigado, senhor Luiz, por mais episódios de One Piece. Tirar um tempinho do seu tempo pra gente fazer esse tempinho maravilhoso de falar de One Piece. Eu que agradeço o senhor, agradeço nossos ouvintes. Eu tô sumido do Roban. Eu não tô conseguindo, na verdade, dar conta de assistir os animes inteiros. E aí eu acabo falhando pra gente conseguir gravar, né? Mas assim que conseguir me organizar melhor, se der certo aquela certificação que eu comentei com os senhores, estaremos de volta aqui todos os programas. E, bom, vocês podem contar comigo aqui pra todos os One Piece. One Piece não tem como, né? Eu já li, já assisti várias vezes e é um prazer sempre reler e comentar com o senhor. Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras, e One Piece ou no começo ou no fim do mês, beleza? E não esqueça também dos nossos Roman da temporada, que todo começo de temporada a gente sempre vai estar colocando aqui os animes que mais nos chamaram a atenção né? Então sempre nos acompanhem também, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau!